7. Olhos altivos. O que é olho altivo? O que é olho altivo? Orgulho, aquela pessoa que olha por cima das outras assim. Vocês já encontraram isso? E não é o que a moda ensina? Dá uma olhada que coisa interessante que o diabo coloca no mundo. Não é o que a moda ensina? Tem que olhar por cima dos outros. Deus odeia olhos altivos. O que mais? Língua mentirosa. Deus odeia língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. É a terceira coisa que Deus odeia. Coração que maquina projetos iníquos. Vocês já ouviram falar isso? De pessoa que fica imaginando uma coisa bem ruim para poder fazer para outra. Coração que maquina projetos iníquos. Avante. Pés que se apressam a correr para o mal. Sabe de uma coisa que está errada e vai atrás. Depois ainda diz, a graça de Jesus me salva. Avante. Testemunha falsa que profere mentiras. Isso é diferente de mentira. Isso aqui é o falso testemunho, né? Agora veja, a sétima coisa. Qual é? O que semeia contenda entre irmãos. Meus irmãos, que coisa incrível. Deus diz que abomina estas coisas, mas odeia, tem abominação por quem semeia contenda entre irmãos. O que morde por detrás, o que fala mal dos seus irmãos. Dan tinha percepção para ajudar, mas ajudou a destruir pessoas com seu julgamento. E vocês sabiam que existe um lugar na Bíblia que Deus já tinha dito antes de Dan se perder, que quem mordesse por detrás com sua língua não entraria no santuário celestial. É por isso que eles não estão no santuário celestial. Abre a sua Bíblia em Salmo 101. Salmo 101. Corre ali um pouquinho para trás de Provérbios. Salmo 101. Dá uma olhada o que Jesus pergunta. Aliás, esse Salmo 101 é o Salmo dos 144 mil, viu? É o Salmo dos 144 mil. Porque é o Salmo que fala exatamente das mesmas palavras que está em Apocalipse. Lê aí junto comigo, ó. Salmo 101. Vamos ler juntos 144 mil de Deus. Vamos ler? Diz assim. Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o meu coração na Assembleia dos Justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos que nelas têm prazer. Glória e majestade em sua obra, e sua retidão permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas. Piedoso e compassível o Senhor. Dá mantimento aos que temem e lembra da sua aliança para sempre. Mostrou o seu povo, 101. Desculpa, estou lendo 111. Nossa, que coisa. Aí lá, 101. Aí lá. Juntos. 101, desculpa. Cantarei, já voltou? Já. 101. Salmo 101. Cantarei do teu amor e da tua justiça a ti, ó Senhor. Cantarei louvores. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero e não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim o coração ainda perverso. Não conhecerei o mal. Agora, lê isso aqui, o 5. Aquele... O quê? O que está escrito? Aquele que difama o seu irmão às escondidas, o que Deus diz que vai fazer? Eu o destruirei. Meus irmãos, que coisa séria isso! A pessoa que faz isso vai se perder, Deus disse. Este é um assunto gravíssimo. Sabe por quê? Porque os danitas se perdem, eles não se salvam. É a única tribo. Gente, maior que o pecado de adultério, maior que o pecado de roubar. Algumas pessoas pensam que pecado não tem tamanho perante Deus. Tem tamanho. Porque o pecado de falar mal do outro não dá liberdade do outro se defender. Vocês sabem de uma coisa? Existe uma frase poderosa. Falar mal dos outros, mesmo que seja verdade, é pecado. Ainda que seja verdade. Vocês sabem o que acontece nas nossas reuniões de comissão? Quando nós nos sentamos como chefes de nossa igreja e abrimos a nossa boca para falar da vida de alguém, sem ter falado com a pessoa, nós estamos cometendo um pecado de abominação perante Deus.
Se nós não falamos com a pessoa antes de falar aquilo em frente das pessoas, nós estamos sendo mensageiros de Satanás, não de Deus. Isso é coisa seríssima. Por quê? A Bíblia diz, se você tem algo contra o seu irmão, você vai aonde? Você vai no ouvido do irmão? Não. Você vai no ouvido do pastor? Não. Você vai primeiro a ele. E depois, se não der certo, você leva uma testemunha e fala com a pessoa. Se não der certo de falar uma testemunha, você fala para quem? Só para o seu pastor e mais ninguém. Isso é salvar pessoas. Agora, quando você tem algo contra alguém e que você fala para outra pessoa, você é bom. E o céu está sendo negado de você nessa hora. Meus irmãos, que pecado horrível que nós cometemos. Infelizmente, hoje você entra nos supermercados, você vê uma multidão de revistas. Sobre o quê? Fofoca. Hoje em dia, se liga a televisão, tem programas inteiros para mostrar como as pessoas brigam. As pessoas têm um prazer mórbido de saber das desgraças que os outros passaram. Sabe esses programas que aparecem aí de... um juiz aparece julgando a vida das pessoas. E aí aparece lá uma mulher dando um monte de tapa no marido. Gente, que coisa absurda! Por que filhos de Deus teriam prazer de ver um inferno desse? E as novelas, elas são o que mesmo? Não são uma exposição da vida? Hoje em dia existe milhões, bilhões de dinheiro sendo gasto e ganho através de maneira de colocar uma câmera dentro da casa das pessoas para ver o que elas estão fazendo. Vocês sabem o que é isso? É o alimento que Satanás está dando para transformar 1 milhão de danitas. Pessoas que falam, que comentam sobre a vida dos outros. Pessoas que adoram comentar. Mas isso, gente, até olhar isso e aquilo é um pecado danoso, horrível. Mas eu vou dizer uma coisa. Pior é quando filhos salvos, gente da igreja de Deus, toma esse partido e vem na casa do Senhor e fala mal. Agora, o pior ainda é quem ouve. Abre a sua Bíblia em Provérbios. Sabe por que tem o falador? Abre sua Bíblia em Provérbios 21. Você vai se assustar agora. Provérbios 21, você vai se assustar agora. Meu irmão, Provérbios 21. Provérbios 21, versículo 28. Não deixa nada te atrapalhar. Em nome de Deus, ouça isso daqui. O que diz lá? Gente, olha o que diz aqui a minha Bíblia. Abre bem seu ouvido. A testemunha falsa perecerá. Tá certo, Danita não vai entrar no céu, né? Mas olha o que está escrito mais. Mas o homem que a ouve, o quê? Será destruído para sempre. Vocês já viram aqueles casos em que a pessoa chega e ouve, olha, não vai ouvir não, porque você não sabe o que eu sei da vida dessa pessoa. Toma muito cuidado, porque eu sei que fulano e fulana fez isso. Vocês sabem de quem que essas pessoas são enviadas? De Satanás. Porque se essas pessoas fossem enviadas de Deus, ela iria para salvar na pessoa pecadora e falaria com a pessoa, nunca sobre a pessoa. E o duro é que nós não sabemos que quando nós ouvimos, somos culpados igual. Sabe o que significa isso? Eu tenho um caderninho que por muito tempo eu usei. Eu trabalho em cima daquele caderno, que é um caderninho onde eu trabalho com os pacientes que eu atendo, as pessoas que eu cuido ali. E ali eu vou colocando. Mas às vezes algumas pessoas pensam que o meu trabalho de conselheira é para elas virem contar algum erro, alguma fofoca sobre alguém. Quando eu percebo isso, eu digo o seguinte para a pessoa. Agora que você já confessou o pecado dos outros, que tal você confessar o seu? Raramente a pessoa, Danita, quando fala mal do seu próximo, ela corre porque tem um coração extremamente orgulhoso. Ela se acha melhor do que as outras pessoas. Sabia disso? O Danita se acha melhor que os outros. Tem um coração orgulhoso, uma vontade danada
de ser melhor que a outra pessoa. Por isso é que fala mal. Porque quando fala mal, ela se esconde atrás do pecado do outro. Por isso que o danita perdeu o céu. Salmo 15, verso 1 a 3. Vai lá em Salmo 15, por favor. Salmo 15. Abre a sua Bíblia em Salmo 15. E veja uma coisa interessante que diz aqui. Salmo 15. Salmo 15. E eu vou ler essa palavra para vocês no original, como está escrito em hebreu, tá bom? Salmo 15. Vamos ler juntos? Olha que bonito. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Quem? Aquele que anda com sinceridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. E que mais? Aquele que não difama com a sua língua e não faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. O que isso nos diz, meus irmãos? O que isso nos ensina? Eu vou fazer a pergunta de novo para vocês. Se eu soubesse disso e me calasse, o que vocês fariam comigo? Se eu soubesse disso e me calasse, o que Deus faria comigo? Não é hora de nós colocarmos um freio, tanto na nossa língua quanto na língua das outras pessoas, quando vem falar conosco. Nós estaremos salvando pessoas ao fazer esse tipo de coisa. Nós estaremos salvando seres humanos. Nós estaremos ajudando nossos irmãos a irem para o céu.